Amém, glórias a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Quantos acharam? 2 pessoas? Vou esperar mais um pouquinho. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Aqueles que não acharam, acompanhem aí no Data Show, tá bom? Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levantando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu num chamado de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para a terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Amém, irmãos? Somente até aí. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, e que teu Santo Espírito, Pai, venha conduzir toda essa ministração, porque, meu Deus, nós necessitamos, Pai, ouvir a Tua voz, pelo poder e nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como nós podemos ver, aqui através do testemunho da nossa irmã, nós temos um Deus que conhece as nossas vidas, conhece os nossos corações, sabe as nossas aflições, mas Ele opera e faz na hora que Ele quer, na vontade dEle, porque Ele é Deus, amém, irmãos? Se fosse na nossa vontade, Ele não seria Deus, os deuses seríamos nós. Esse livro de Êxodo, irmãos, que nós acabamos de ler aqui, esse testemunho de Moisés, esse livro ele vai contar a história do povo israelita quando eles saem da escravidão do Egito, para irem para Canaã, a terra que Deus havia prometido a eles. E é aqui nesse livro, irmãos, que nós podemos ver a história de Moisés. Eu sei que a grande maioria aqui já conhece a história de Moisés, o maior legislador de Israel, o maior profeta, um dos maiores líderes de Israel. Mas me cabe aqui fazer um resumo, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui esta noite que talvez não possa ter tido ainda a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida de Moisés. E aí, irmãos, Moisés, ele nasceu numa época muito difícil, na época que o povo, a nação de Israel, estava como escrava na terra do Egito, irmãos. E foi lá que Moisés nasceu. E nessa época, era
tão difícil porque o faraó do Egito, que os mantinha como escravos, ele vendo que o povo estava crescendo, se multiplicando, as mulheres de Israel tendo muitos filhos, esse faraó, que era o rei do Egito, ele temeu no coração dele porque viu o povo se multiplicando, e ele pensou, daqui a pouco esse povo vai estar maior do que o nosso povo e nós não vamos poder mais tê-los como escravos, porque eles vão se rebelar, e eles vão crescer de tal forma que vão ficar fortes. E aí, irmãos, ele fez um decreto que todo menino que fosse do sexo masculino fosse morto assim que nascesse. As parteiras, assim que o menino nascesse e vissem que era do sexo masculino, matasse de imediato, na mesma hora. E foi aí, irmão, nesse período que Moisés nasceu. E quando Moisés nasceu, a mãe de Moisés, Joquebede, consegue esconder ele. E esse menino ficou escondido por 3 meses, irmãos. Veja a dificuldade de Joquebede, né? E quando o menino já não podia mais esconder, porque nós sabemos que criança, ela chora, ela faz algum barulho, e Joquebede, vendo a hora ser descoberta e o menino ser morto, ela pega um cesto, ela betuma todo o cesto, bota o pequeno Moisés ali dentro desse cesto e joga no rio, para que Deus cuidasse daquele menino e ele pudesse escapar. E a sua irmãzinha, já um pouquinho maior, foi acompanhando a Miriam. Ela foi acompanhando e ela viu, irmãos, que a filha do faraó estava tomando banho no rio. Quando a filha do faraó escuta o choro de uma criança, vê o cesto, a filha do faraó recolhe aquele menino daquele cesto, e é a filha do faraó que bota o nome dele de Moisés, porque a palavra Moisés quer dizer tirado da água, tá certo? E de imediato, irmãos, a irmã de Moisés que estava acompanhando diz: olha, eu conheço uma hebreia que está farta de leite e pode amamentar a criança. E a filha do faraó aceitou, e Miriam vai chamar a sua própria mãe. E a própria mãe de Moisés amamentou ele. E Moisés cresceu, irmãos, num palácio do faraó. Ele cresceu sendo amamentado pela sua própria mãe e sendo instruído em toda a ciência do Egito. E eu creio, irmãos, que ali, enquanto a mãe de Moisés estava amamentando ele e cuidando da criação dele, ela ensinou Moisés quem era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de José, que levou eles lá para o Egito, quando José ainda podia, tinha autoridade, né? Agora José estava morto. E aí Moisés, ele foi criado como um príncipe. E um dia ele sai para passear e ele vê ali um egípcio batendo num hebreu, e ele se revolta, porque ele já sabia que ali era o seu povo. E ele vai, mata aquele egípcio, esconde ele, enterra ele, pensando que ninguém tinha visto. No outro dia ele vai sair e ele vê 2 do seu povo, 2 hebreus brigando, e ele vai apartar. E um dos hebreus diz para ele: quem te colocou como juiz sobre nós? Você vai fazer conosco o que você fez ontem com o egípcio? Você vai matar? E naquele momento a ficha caiu para Moisés. Ele viu que ele foi descoberto, e ele foge para também não ser morto. E ele foge, irmãos, ele vai para uma terra distante chamada Midian, e ali ele conhece uma mulher, se casa com ela. Ela é filha de um sacerdote, Jetro, e ali ele vai cuidar das cabras, das ovelhas
do seu sogro. E ele passa 40 anos, irmãos, 40 anos cuidando dessas ovelhas nas montanhas, no deserto, até que um dia ele sai para passear com o rebanho, e aí, irmãos, foi nesse momento que a gente se depara com o texto que nós lemos esta noite. Ele vê uma sarça, que é um arbusto, pegando fogo, e daquele arbusto sai uma voz chamando ele pelo nome dele. E ali, irmãos, quando ele se vira, ele vê aquela sarça pegando fogo, mas aquela sarça não se consumia. Era comum no deserto árvores, sarças, pegarem fogo devido às altas temperaturas. Agora, o que não era comum era ela ficar intacta, sem se consumir. E aquilo desperta a atenção de Moisés. E Deus chama ele pelo nome dele, e quando ele se aproxima, Deus diz: olha, tire as sandálias dos vossos pés, porque o lugar que você está pisando é uma terra santa. E ali, irmãos, Deus vai comissionar Moisés para uma missão, porque tudo é no tempo de Deus. Moisés foi criado como um príncipe, já era projeto de Deus. Agora Moisés ia tirar o seu povo do Egito, que estava como escravo. É como eu falei, como foi o testemunho da irmã Elianai, tudo é no tempo de Deus. Amém ou não amém, meus irmãos? Então, irmãos, é nesse texto, volta para o versículo 7, Sara, que nós lemos esta noite, que Deus se revela a Moisés como um Deus presente, um Deus que atua na história. E ele fala o seguinte para Moisés, e é o que nós vamos ministrar esta noite. Deus fala para Moisés e fala para nós esta noite: certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, e por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Então, irmãos, é sobre isso que nós vamos ministrar esta noite, sobre essas 3 palavras que Deus falou para Moisés e fala a nossas vidas e nossos corações esta noite. Se você veio com o seu coração aberto para receber a palavra do Senhor na tua vida, deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo e receba aquilo que foi ministrado através da unção do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que Deus diz, irmãos, é que Deus viu que o povo dele estava sofrendo. Porque, irmão, não tem nada nesta terra que possa passar oculto da visão de Deus. Amém ou não amém? Tudo Deus vê, tudo Deus sabe. Não há nada oculto, meus irmãos, aos olhos de Deus. Amém? Então, irmãos, fazia 400 anos, de 400 a 430 anos, que o povo estava, irmãos, sofrendo como escravo no Egito. É muito tempo ou não é, irmãos? Quanto tempo está a tua aprovação? 2 meses, 3 meses? E você está achando que é muito? Hein? Quanto tempo está a tua aprovação, meu irmão? Ah, pastor, minha aprovação está com 1 ano, é muito tempo. E já pensou passar 400 anos, 430 anos numa aprovação, como escravo no Egito? Então, nós observamos, irmãos, aqui nesse texto, que Deus está vendo o sofrimento do povo. Deus conhece as nossas provas, irmãos. A gente não tem como ocultar. Talvez fique dentro de nós, mas Deus está vendo as nossas lutas. Talvez só você e Deus saiba o que você está passando, mas Deus conhece. É você e Deus. Talvez só Deus conheça o teu choro. Talvez só Deus
saiba da tua angústia, mas Deus sabe, Ele conhece. E é desta maneira que Ele observa todas as coisas. Então, Deus estava vendo o sofrimento do seu povo, e Deus estava sentindo também a necessidade do povo, porque Deus conhece as nossas dores. Amém ou não amém, irmãos? E Ele se levanta do alto, do seu sublime trono, e age para dar livramento aos seus irmãos. Então, e é por isso que Deus aparece para Moisés, e diz claramente para Moisés: olha, eu ouvi e desci, para resolver a questão do meu povo. E quem sabe, irmãos, depois de tanto tempo aí de sofrimento do povo de Deus, talvez aquele povo, irmãos, já estivesse pensando: cadê o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Cadê o Deus de milagre que não intervém na minha causa, na minha dor, na nossa dor, no nosso sofrimento? Nós não somos o povo de Deus? Por que Deus não agiu até agora? Talvez aquele povo até questionasse Deus, porque Deus não tinha operado ainda. Talvez alguém que chegou aqui esta noite estava questionando Deus, porque Deus não operou ainda na sua causa, na sua aprovação. Talvez você já tenha questionado Deus, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é o tempo, irmãos, que não tem arrependimento, porque é na hora certa, é conforme a vontade dEle. Como eu já falei, Ele é Deus, Ele vai operar na hora certa, na hora que Ele quer. Amém, meus irmãos? E aí, irmãos, mas o povo talvez estivesse questionando, mas Deus inicia sua fala com Moisés, lá na sarça, dizendo o quê? Olha, eu vi a aflição do meu povo. Deus tem visto a nossa aflição, meus irmãos. Tudo que nós temos passado, Deus tem visto, sabe? Não tem nada que Deus não venha, eu já falei. Foram muitos anos de sofrimento que aquele povo estava passando. Eram muitos anos de humilhação, irmãos, eram escravos. Mas Deus, irmãos, estava vendo. Então, irmãos, quantos ali do povo de Deus já não tinha mais esperança? Quantos do povo de Deus, irmãos, já tinha perdido as esperanças de serem livres um dia? São 400 anos, irmãos. Eles já tinham visto os seus parentes serem mortos. Eles já tinham visto, inclusive, filhos, assim que nasceram, foram mortos. Então, irmãos, eles já tinham, muitos ali, já tinham perdido a esperança de serem libertos da escravidão. Mas deixa eu te dizer uma grande verdade, irmãos, e você receba esta noite: Deus jamais abandona o seu povo. Deus jamais abandona os seus, meus irmãos. Deus jamais vira as costas para os seus. Deus, Ele sempre vai chegar na hora certa de te dar o livramento, irmãos. Ele sempre, irmãos, vai operar no momento certo. A vitória vai chegar na hora certa. Não é antes nem depois, é no momento certo. Seja qual for o deserto que você esteja passando nesse momento, Ele vai atravessar com você. Ele conhece a tua aflição e Ele vai te dar a vitória no momento certo, irmãos. Pode até ter demorado 400 anos, mas Deus viu a aflição do seu povo e chegou na hora certa para dar vitória a eles. Amém? Pode até demorar, meus irmãos, pode até demorar, mas eu vim aqui esta noite para trazer uma palavra para você da parte de Deus. Eu quero ser aqui, irmãos, boca de Deus para a tua vida esta noite. Eu quero ser um profeta de Deus para a tua vida esta noite, irmãos, para você, para te dizer que Deus está vendo o que você tem passado e no momento certo Ele vai chegar para te dar o livramento. Amém? Vejam bem, irmãos, quando Deus decidiu, Ele ouviu o clamor do povo e Ele decidiu, é o momento de dar livramento àquele povo.
tudo foi transformado, irmãos. Porque quando Deus chega, irmãos, quando Deus desce para agir, irmãos, tudo é transformado. Aquele povo que era escravo, irmãos, irmãos, quando eles saíram do Egito, irmãos, olha, ele fez da rocha sair água. Ele fez da noite, irmãos, virar dia, quando o anjo passou ali à meia-noite, irmãos. Quando Deus chega, irmãos, o maná cai do céu, a providência de Deus chega, irmãos. Quando Deus chega, irmãos, o mar vira estrada para o povo passar a pé seco, irmãos. Quando Deus chega, irmãos, ele repreende o inimigo. Quando Deus chega, irmãos, ele quebra as correntes, ele liberta, ele cura, ele salva. Quando Deus chega, irmão, a tristeza vai embora e a bonança chega no teu lar. Quando Deus chega, irmãos, a situação muda, o quadro muda e a vitória chega com a presença grandiosa do nosso Deus. Quem crê aí, receba e diga: eu recebo na minha vida. A palavra diz que Deus viu a aflição do povo, e se Deus viu, não tem por que se desesperar. Deus está vendo, não tem por que se desesperar. Você sabe o que é que diz o Salmo 34, versículo 9? Salmo 34, versículo 9 diz: muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas as aflições. Também a palavra de Deus diz, irmão, no Salmo 33, versículo 18: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Os olhos do Senhor estão sobre. Tem alguém que teme a Deus aí? Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que estão esperando a misericórdia. Tem alguém que espera a misericórdia aí? Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, irmãos. Ele vê o que nós passamos. Quando nós lemos, irmãos, o livro de Gênesis, lá no capítulo 18, nós vamos encontrar, irmãos, a história de Agar. A gente vai ver ali, irmãos, que Agar era uma serva egípcia de Abraão, tá certo? E então, irmãos, segundo o costume da época, quando um casal tinha uma escrava e o casal não conseguia que a mulher engravidasse, a mulher dava a escrava para gerar um filho para o casal. Não era para ela, era para o casal. E assim aconteceu, irmãos, com Abraão e Sara. Eles tinham uma promessa de Deus de ter um filho, mas eles passaram à frente de Deus. Estava demorando a promessa se cumprir, eles já eram velhos. Aí eles pegam Agar, e Abraão deita-se com ela, e ela gera um filho para ele. A gente pode ver aí, Sara, 16, versículo 1 ao versículo 4. Gênesis 16, versículo 1 ao 4. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos, tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. E ela teve relações com Agar, e ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida. E ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Porque era uma questão de honra para a mulher, irmãos, engravidar. E quando a escrava engravidou, ela começou a olhar para a senhora com desprezo, porque a sua senhora não conseguia dar filhos. E isso começou a gerar um clima naquela família, tá certo? Então, houve desavenças, e Agar
a que estava grávida, foge da presença da sua senhora para o deserto, irmãos, porque ela estava muito aflita. E ali no deserto, Agar, ela encontra a presença de Deus através de um anjo, tá certo? E ali, irmãos, o anjo acode a ela e gera algumas promessas para ela. É o que está lá no versículo 7 ao 12 desse mesmo capítulo. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe, Agar, o anjo pergunta a Agar, presta atenção aqui nesse texto, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também, aumentarei em muito a sua descendência, as promessas, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou, você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição, e ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. O interessante é aqui, irmãos, depois que o anjo fala para Sara, aí vem o interessante, é o que ela diz, versículo 13. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de tu és o Deus que vê. Como era o nome do Senhor? Tu és o Deus que vê, aquele que, porque ela dizia, neste lugar, eu olhei para aquele que me vê. Ela estava em aflição, mas Deus estava vendo. Quem compreendeu aí o que Deus quer falar, irmãos? O Senhor é aquele que tudo vê. O Senhor é aquele que tudo vê. Você não está passando nessa prova sozinho. Deus está vendo a tua luta, a tua aflição. Deus conhece o teu coração. Deus sabe as tuas batalhas. Ele é o Deus que vê. E naquele lugar, meus irmãos, onde Deus viu a aflição de Agar, ela botou o nome daquele lugar, aquele que vive e vê, porque ele vê, irmãos. Ei, Deus, ele tudo vê, ele está vendo sua aflição, ele vê tudo, e tem mais, irmãos. Deus não só vê, mas ele também ouve. Amém, irmãos? Volta lá para o versículo 7 de Êxodo capítulo 3. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e o que? Ouvi, porque nosso Deus ouve o clamor dos seus servos. Amém, irmãos? Deus disse para Moisés, vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor. É aquilo que a irmã testemunhou, irmão. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve o nosso clamor. Quantas vezes, irmãos, a gente está clamando diante da multidão e ninguém nos ouve? Quantas vezes, meus irmãos, a gente fala para um amigo e o amigo não ouve? Quantas vezes, irmãos, os filhos não ouvem, o cônjuge não ouve? Quantas vezes, irmãos, a gente procura alguém para falar, irmãos, e ninguém quer ouvir, mas não desista, continue clamando, continue falando com o Senhor da tua aflição, da tua luta, porque Deus sim, Ele ouve as nossas lutas, a nosso clamor. Amém, irmãos? E Deus, irmãos, assim ouviu o clamor do povo lá, que estava no Egito como escravo. Ele ouviu o que o povo estava clamando. Amém? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, diferente do que muitos pensam, o crente, ele tem dono. Amém? Diga para o seu irmão, o crente tem dono. É, meus irmãos,
Ele tem dono. Eu e você temos dono. Nós temos um Senhor que é o dono das nossas vidas. Ele é o dono do nosso fôlego. Ele é dono, irmãos, dos nossos destinos. Ele é Senhor. Nós não estamos só nesse mundo. Então Ele sabe, irmãos, que aquela oração, irmão, que nós fazemos de madrugada, Ele sabe, irmãos, que aquele clamor que você está aqui no culto de oração clamando, apresentando a Deus, irmãos, Ele sabe, irmãos, que aquela oração que você faz em espírito, sem ninguém ouvir, ninguém saber, mas Ele escuta, irmãos. Ele está escutando, irmãos. Deus ouviu e Deus ouve a nossa oração e o nosso clamor. Nós não clamamos em vão, nós não oramos em vão. Deus, Ele ouve a nossa oração. Ele ouviu o teu clamor, Ele sente o que você está sentindo, Ele sabe da dor da tua alma. Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. Amém ou não amém? Então não desista de clamar, não desista de orar, continue orando. Ah, pastor, mas já está com 1 ano, 2 anos que eu oro e não aconteceu. Continue orando, porque vai ser na hora certa, irmãos. Mas não desista, seja perseverante na sua oração, continue clamando, porque Deus está ouvindo as nossas orações, irmãos. Novamente eu vou voltar para o exemplo de Agar. Ela saiu para o deserto, o anjo fez promessa, ela voltou para sua senhora, mas, irmãos, ela teve um menino, e ela colocou o nome do menino de Ismael, mas depois Abraão e Sara também têm um filho, a promessa se cumpre na vida deles, Isaac. E quando os meninos vão crescendo, começam os 2 meninos agora a se estranharem, tá certo? E isso causou também dissensão entre a mãe de Isaac e a mãe de Ismael. E o que acontece, irmãos? Novamente Agar é expulsa para o deserto. Amém? E Abraão, com o coração doendo, irmãos, ele teve que expulsar para que houvesse paz no seu lar. E a única coisa que eles levaram, Agar e Ismael, já um rapazinho, foi ali uma mochilinha com um pouco de pão e uma garrafa d'água. Amém? A gente vê lá em Gênesis 21:16, o seguinte, olha aqui: e afastando-se foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, tinha acabado a água, tinha acabado tudo, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Ela fez o quê? Levantou sua voz e chorou, irmãos. Amém? Então, quando ela levanta a voz e chora, irmãos, o anjo do Senhor aparece para ela, irmãos. A gente pode ver, irmãos, no versículo 21, a partir do versículo 19 até o 21, o que acontece aqui? Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Ela estava morrendo de sede com o menino no deserto. E ela, então ali, Deus abriu os olhos dela, ela viu uma poça com água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou um flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher do Egito. Amém? Então, irmãos, o que nós vemos aqui, irmãos, é que o menino ali, quando chora e a sua mãe clama, Deus ouviu tanto o choro do menino, quanto ouviu o clamor da mãe. Tem crente aqui que chora aí aos pés do Senhor? Amém? Isso é importante, irmãos, porque Deus ouve o choro do crente fiel. Deus ouve quando nós choramos aos pés dele. Não só o nosso clamor, o nosso choro também, irmãos, é ouvido diante de Deus. Amém ou não amém, irmãos? Sabe, irmãos, tem um louvor antigo, eu não vou me meter a cantar, porque vocês já sabem que o pastor é desafinado mais do que uma graúna com sede, né? Mas, e esse louvor, eu tenho uma história com esse louvor, viu?
Depois eu vou contar para os irmãos. Porque os irmãos sabem que eu fiz um seminário que tinha uma linhagem da teologia, agora até o nome da teologia eu me esqueci. Como é? Das finanças? Da prosperidade, né? E lá eu não poderia, uma vez eu fui cantar isso aqui, eu fui repreendido por um outro pastor que fazia comigo. Rapaz, não canta isso aqui não, porque se ouvirem tu cantando isso aqui, tu vai levar um carão. Vai cantar outro louvor para lá. Então esse louvor marcou por causa disso. É um louvor do Mato Nascimento, muito antigo, que diz assim, né? Eu acho que os irmãos conhecem. Aqui, a maioria do meu tempo, né, irmão? Que a vitória vai chorando, geme e chora. Que a vitória vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai. Estou dizendo que a maioria do meu tempo, rapaz, se entregaram, viu? As tuas lágrimas o anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas estão se derramando, Ele derrama sua graça e seu amor. Não tenha medo da tribulação da vida. Tribulação também passou nosso Jesus. Que sofrimento teve Cristo no Calvário, como chorou por todos nós ali na cruz. E quer a vitória. Quem quer vitória aí, irmãos? Chora que o Senhor ouve o choro do crente fiel, irmão. Quem quer vitória, vai gemendo e chorando. Amém ou não amém? É dessa maneira, irmãos. É da mesma maneira que Agar ali no deserto, chorando. O menino chorando, e Deus ouviu o choro do menino. Amém ou não amém? E para concluir, irmãos, versículo Sarinha 7 de Êxodo 3. Para concluir, para nós irmos para a ceia do Senhor. Então, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Versículo 8. Por isso, o que foi que aconteceu? Desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Então Deus, irmãos, Ele vê, Ele ouve, Ele vê a nossa aflição, Ele ouve o nosso clamor, e Ele desce, irmãos, para nos ajudar, para nos dar o livramento. Amém, irmãos? Pode se levantar, irmãos, qualquer espírito, irmãos, de perseguidor, sabe, irmão? O crente fiel, irmão, ele sofre muita perseguição, ele sofre muita acusação, mas sabe, irmãos, maior é aquele que está conosco. Amém ou não amém, meus irmãos? Só Ele, irmãos, é capaz de mudar a nossa história, irmãos. Só Deus. Ele é quem faz, irmãos, o mar se abrir, assim como Ele fez para aquele povo saindo da escravidão passar, irmãos. Ele faz, irmãos, o cego enxergar. Ele faz, irmãos, um mudo falar, o surdo ouvir. O Senhor, irmãos, batiza com o Espírito Santo. Ele aumenta a nossa fé. Ele nos faz, irmãos, ser cada dia mais e mais santos na sua presença, irmãos. O Senhor, irmãos, Ele opera de maneira extraordinária nas nossas vidas. Ele, irmãos, é que faz os muros cair e nós permanecemos de pé. Amém ou não amém, irmãos? Ele é Jesus, irmãos. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. É Ele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, irmãos. Amém? É por isso que o Senhor diz: eu vi, eu ouvi e eu desci. Quando a Bíblia diz, irmãos, que Ele desceu, irmãos,
ele quer dizer, irmãos, que Deus não dá viagem perdida, irmãos. Quando ele desce, irmãos, é para resolver, irmãos, é para, meu irmão, vir com a providência das nossas vidas, irmãos. Deus, irmãos, quando ele desce, irmãos, as coisas acontecem, irmãos. Quando o Senhor vem, irmãos, ao nosso socorro, irmão, as coisas não ficam da mesma maneira, irmãos. Então, irmão, não tem por que se desesperar, amém? Deus, ele está vendo, ele está ouvindo, irmão, e se necessário, irmãos, ele descer para guerrear nas nossas guerras, irmãos, batalhar as nossas pelejas, irmãos, ele vai descer, irmãos, porque ele é Deus, tudo ele vê, irmãos, e ele ouve o nosso clamor, irmãos. Amém ou não amém, irmãos? Então, irmãos, lá em Moisés, irmãos, foi grande a batalha de Moisés para libertar aquele povo, irmãos. Mas Deus estava lá. E aí, irmãos, quando conspiraram contra ele, irmãos, contra Moisés, Deus ouviu, Deus viu e Deus desceu para socorrer também o seu povo, irmãos. Quando ele sai com o povo e vai no deserto e falta o pão, irmãos, o que foi que aconteceu? Deus viu, Deus ouviu e Deus desceu para dar pão àquele povo, irmãos. Então, irmão, quando não acreditavam mais em Moisés, ali quiseram fazer o motim, o que foi que aconteceu? Deus viu, Deus ouviu e Deus desceu para resolver. Quando eles prepararam uma armadilha, Deus viu, Deus ouviu e Deus desceu. Quando tudo parecia terminar, irmãos, Deus viu, Deus ouviu e Deus desceu. Ei, irmão, quando você está pensando que é o fim, Deus coloca uma vírgula e a história continua. Não é o fim. Essa batalha, irmão, que você tem travado, não vai parar aí. Sabe por quê? Porque Deus está vendo, Deus está ouvindo e Deus vai descer em teu socorro. Amém, irmãos? Olha, deixa eu te dizer, glórias a Deus. Glorifique ao Senhor. Levante a sua mão esta noite. Egito não é lugar de filho de Deus. O mundo não é lugar de filho de Deus. Egito, por isso que Moisés foi levantado para libertar o povo. Egito não é lugar filho de Deus. Por isso, esta noite, entrega a tua vida a Jesus. Confia nele. Amém? Deus, ele vai adiante de ti. Deus, ele vai despedaçando, quebrando tudo aquilo que é de empecilho, que tem se levantado contra a tua vida. Então, irmãos, olha só, irmãos, fique firme no Senhor, porque o Senhor tem ouvido o teu clamor, e Ele tem visto a tua luta, e Ele vai dar a vitória no tempo dEle, na hora certa, no momento certo, porque Ele é Deus. E eu quero profetizar na tua vida, que você vai se receber essa vitória, pelo poder do nome santo de Jesus. E somente os que creem, feche a mão e diga: eu recebo a minha vitória, eu creio. Glorifica ao Senhor esta noite.